está o nosso relacionamento hoje com Deus? Como você tem tratado Deus hoje na sua vida? Como pai, como irmão, como amigo, ou simplesmente como uma pessoa qualquer, que de vez em quando você precisa de alguma coisa, você corre, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Será que é assim? Ou será que nós estamos realmente buscando todos os dias, incessantemente, a palavra de Deus? Em tudo que eu vi na Bíblia que fala um pouco disso, existem 3 requisitos necessários para se ter intimidade com Deus. Porque hoje muito se fala em ter intimidade com Deus, mas isso não é coisa fácil, não. Não é para qualquer um, não. Basta nós querermos, mas tem que partir de nós. E o principal requisito que eu encontrei na Bíblia, que a gente precisa ter para ter intimidade com Deus, se chama fé. Se você não acredita que Deus existe, se você não acredita que Ele é capaz de tudo, se você não acredita que você faz um pedido que ele pode ser realizado, que Deus é esse que você crê, que nós cremos? Então, acredita na palavra de Deus. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso? Se nós não temos fé, se nós não acreditamos que Ele existe, qual o motivo da nossa vida aqui na igreja? Amém? E às vezes nós temos buscado, nós temos pedido, e a gente não entrega realmente a nossa necessidade nas mãos do Senhor. Senhor, me dá isso. Aí fica ali, cutucando. 5 minutos depois, Senhor, mas o Senhor não vai me dar? O Senhor não me deu? A gente também tem que esperar o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes, a nossa necessidade não é a melhor coisa para nós. A gente tem que aprender a pedir. Senhor, me dá isso, se for da sua vontade. E me dê sabedoria que, se não for, para eu poder entender que isso não vai ser o melhor para mim. Porque às vezes não é, irmão. Às vezes a vontade ela é só nossa. Às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para nós. Aquilo vai trazer o nosso mal. Ou às vezes até é da vontade de Deus, mas não é naquele tempo. A palavra diz que é um tempo certo para cada coisa aqui na vida. Vamos aprender a esperar o tempo de Deus e aprender a pedir. Irmãos, vamos aprender a pedir. Pai, me dê isso. Mas se não for da sua vontade, me dê sabedoria para entender que não é a sua vontade. Amém? Outra coisa, que é um requisito essencial para se ter intimidade com Deus, que eu encontrei na Bíblia, se chama oração. Amém. Se você não conversa com Deus, se você não se ajoelha aos pés de Deus, se você não busca, se você não pede, se você não ora, que Deus vai te dar alguma coisa? É verdade. Você tem que dobrar os seus joelhos. Amém. Deus, eu preciso disso. É verdade. Deus, eu preciso daquilo. E na Bíblia existe uma mulher que ela conseguiu um milagre através da sua oração. Amém? Glória a Deus. E essa mulher foi Ana. É verdade. Ana era uma mulher atribulada de espírito. Por quê? Todos sabem. Ana não podia ter filhos. Ana, ela era casada com Eucana. Todos conhecem a história de Ana, né? Eu vou dar uma resumida. Eucana tinha Ana e Penina como esposa. E todos os anos, Eucana juntava a sua família e eles subiam a Siló para adorar o Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que eles subiam, Penina, que tinha filhos com Eucana, sempre estava ali, irritando Ana. Porque sempre que eles subiam ao monte, iam a Siló, Eucana, que era o marido delas,
Deus oferecia porções tanto a Penina quanto a seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção especial, porque para Eucana, apesar de Ana não poder ter filhos, ela era especial para ele. Amém. Só porque para Ana aquilo não era suficiente. Quando Penina falava para ela, ela chorava, ela se entristecia. Mas um dia, Ana foi ao templo, dobrou os seus joelhos e fez uma oração. E através dessa oração, Ana recebeu o seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Na Bíblia, a palavra 1 Samuel, capítulo 1, no versículo de número 10 e 11, diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, eu lhe darei, e lhe dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana orou, irmãos. Ela pediu. A gente precisa orar, dobrar os nossos joelhos. E Ana orou com tanto fervor que ela só mexia os seus lábios. Até que o sacerdote Eli, que estava ali, acreditou que ela estava embriagada. Só porque ela disse para ele: Não, Eli, eu estou atribulada da alma. A Ana chegou a comover ele. Inclusive, ele veio, ele pediu ao Senhor que escutasse a oração de Ana. E ele disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana acreditou tanto na sua oração que ela já saiu de lá diferente. Que ela teve também fé que aquele pedido dela ia chegar aos ouvidos do Senhor. A palavra de Deus nos diz também no versículo 18, E a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, irmãos, ela acreditou que aquela oração que ela fez iria ser ouvida. Logo embaixo, já no versículo 19, nos diz: E lembrou-se dela o Senhor. Ou seja, Deus escutou o pedido de Ana e nasceu Samuel. E Ana também cumpriu o compromisso que ela tinha com Deus. Ela esperou Samuel crescer, o primeiro menino que ouviu a voz de Deus. E você vê a bênção que Ana teve. Lembrou-se dela o Senhor. Basta nós orarmos, irmãos. Basta nós orarmos que a nossa oração, ela chega ao trono de Deus. Se nós tivermos fé, ela chega. Glória a Deus. Hein? Aleluia, Jesus. E um terceiro requisito. Primeiro, fé. Segundo, oração. E o terceiro, irmãos, para a gente ter intimidade com Deus, se chama obediência. Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus, estarmos aqui todos os dias, conhecermos a Bíblia, mas não obedecermos o que o Pai nos pede. Não é pelo fato de nós não estarmos vendo Jesus face a face que nós não temos que obedecer. A gente conhece a palavra de Deus. Para representar na Bíblia uma pessoa que foi obediente ao Senhor, eu escolhi uma pessoa muito especial. Todos também já conhecem a vida dele, já foi dito muito aqui.
Uma pessoa na Bíblia que representa obediência se chama Jó. Todos também já conhecem. Glória E Jó era uma pessoa rica, tinha mulher, tinha filhos, tinha ovelhas, tinha terra, tinha tudo. E um dia Satanás veio rodear a terra. E Deus perguntou para ele: o que fazes aqui? E ele disse: eu venho de rodear a terra. E olha o que Deus fala de Jó para Satanás. Pensa Deus falando de nós, irmãos. Em Jó capítulo